Louvado seja o nome do Senhor. E a família, irmãos, ela tem sido o alvo, irmãos, tanto de Deus para quê, irmãos? De Deus para poder edificar as nossas famílias, né? Abençoar as nossas famílias. Mas ela também, irmãos, ela é alvo de quem? Do inimigo, do diabo. Para o quê? Para destruir as famílias, para destruir os lares. Então, irmãos, nós precisamos entender, né, muito bem o papel, né, de Deus e o papel do adversário. Amém? E nós temos que estar todos os dias, irmãos, orando pelas nossas famílias, consagrando a Deus pelas nossas famílias. Amém? Nós sabemos que a família, irmãos, cada ela tem um papel interessante. Qual foi o texto que o obreiro Zé Vitor ele leu nessa noite na leitura oficial? Efésios 5 e Efésios 6, amém? Os irmãos estão ligados. Qual que é o papel das mulheres? Qual que é o dever das mulheres? De o quê? Ser submissa, irmãos. E isso não é ser mandado pelo homem. Amém? Né, Francisco? Qual que é o papel do homem? Amém? Bota a mão na cabeça da Daís que ela dá um jeito, Rodrigo. Isso é papel seu. Amém? Isso é papel seu. O homem, irmãos, ele deve o que? Amar a esposa como o quê? Como Cristo amou a igreja. Qual que é o papel dos filhos? Obedecer aos? Se eu fizer uma pergunta aqui hoje, se eu perguntar para o obreiro Eric, obreiro Eric, Vitória não responde. Vitória está sendo submissa, só fica no seu pensamento. Se eu perguntar para Emanuele, Zé Vitor, Emanuele, Zé Vitor está te amando como Cristo amou a igreja? Não responde, Emanuele. João Emanuel, se eu perguntar para a irmã Dilcilene, sua mãe, João Emanuel está sendo obediente? Ela fez assim, ó. São coisas, né, irmãos, que são fundamental num lar. Cada um exerceu o seu papel. Amém? E às vezes a gente brinca, né, irmãos, sobre a mulher, mas a mulher tem um papel fundamental, irmãos. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica a sua casa. E a tola? Ela destrói. Provérbios tem um versículo, irmãos, e a mulher tem que ter um cuidado muito grande. Que tem mulher, irmãos, que é como uma casa gotejando. Já viu mulher que fica murmurando, reclamando de tudo? A mulher sabe, irmãos, como a palavra diz, que ela edifica a sua casa. Já viu quando o homem está meio desanimado, né, para as coisas de Deus? E eu falo isso, irmãos, porque eu vivo isso às vezes. Tem vezes que a gente está meio desanimado. Imagine se a Miriam desanimar junto comigo. O que vai acontecer? Vão os dois parar. E automaticamente nós temos um filho
que vai seguir o nosso caminho. Por isso que todos nós, irmãos, dentro do lar, nós temos que exercer o nosso papel. Amém? Mas vamos lá. O que é lar? Definição de lar. O que é lar, irmão? Lar é um lugar onde se mora e se vive, portanto, é um lugar, irmãos, que deveria ser de alegria transbordante. Isso é importante, irmãos, porque para um lar, ele ser um local de alegria, cada um tem que exercer o seu papel. Amém? Cada um tem que exercer o seu papel. Quando nós exercemos a nossa função dentro da nossa família, o nosso lar, ele vai ser um lar feliz, alegre. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Quando, irmãos, o lar ele está bagunçado, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quando a Daís ela quer tomar o lugar do Rodrigo na família, o lar vai estar certo? Não. Se o Rodrigo quiser fazer o papel da Daís, também está errado. Cada um tem que exercer o seu papel para se ter, irmãos, a alegria no lar. Por quê? Se o lar estiver bagunçado, irmãos, vai acarretar algumas coisas. Primeiro, se nós estamos bem na nossa família, nós trabalhamos melhor e produzimos mais. Amém? Quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem no nosso lar, irmãos, os nossos filhos, eles vão bem na escola. Pode procurar professor, irmãos. Os alunos, às vezes, que mais dão problemas, são alunos em que a família está vivendo uma bagunça dentro dela. Os piores alunos, irmãos, às vezes, são aqueles em quem não sabe quem manda dentro do lar. Não sabe quem exerce o papel de quem. Então isso é muito sério. Por isso, irmãos, que nós temos que, irmãos, que todos os dias estarmos orando pelas nossas famílias. E tem coisas que são responsabilidade, irmãos, principalmente do homem e da mulher. Nós temos que todos os dias, irmãos, pararmos e pedirmos sabedoria a Deus para reger a nossa família, para reger o nosso lar. Os jovens falaram sobre Efésios capítulo 6. Se eu perguntar aí, quem quer ter um futuro próspero, levanta a mão de vocês. E como vocês vão ter esse futuro próspero? Obedecendo quem? Porque muitos filhos, muitos jovens se perdem. Porque são o quê? Desobedientes. Muitos que estão perdendo a vida aí, irmãos, nas drogas, nos vícios, são jovens, são filhos rebeldes. Por isso, chegou a hora, chegou não, irmãos, porque não cumpriu a palavra do Senhor, amém? Igreja, tem como a igreja ir bem se a família vai mal? Não tem, irmãos. Não tem. Muitas pessoas, irmãos, elas vão ao templo como cacos ambulantes, na esperança de receber uma bênção,
para reconstruir a sua família, mas tem coisas na nossa família, irmãos, que não depende de Deus. Que isso, presbítero? Não. Tem coisas que dependem de quem? De nós. Por exemplo, um casal que está brigado, ele pode orar? Vou vir para a igreja brigado com a minha esposa, briguei com a minha esposa, discuti com a minha esposa. Vou chegar aqui, vou pular, vou rodar, vou fazer aviãozinho na igreja. Deus, ele vai receber a minha adoração? Não passa do teto, irmãos. Por quê? Porque a obra começa em casa. Amém? Eu tenho que sair da minha casa de bem com a minha família, em paz com a minha família. Para quê? Para quando eu chegar aqui no altar do Senhor, irmãos, Deus, ele receber a minha adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Não adianta virmos para a igreja de qualquer maneira. Briguei com a minha esposa, briguei com o meu marido, briguei com o meu filho brigou comigo. Na hora que eu chegar em casa eu resolvo. Não, resolve antes. Guarda o teu pé quando entrarem na casa do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, qual o texto que nós lemos? Fala sobre o quê? Sobre o quê? Dracma. O que é dracma? Alguém sabe? Moeda? Money. De dinheiro você entende, né, Luciano? Quando se fala de moeda, se fala de dinheiro, se fala de quê? De quê? De valor. Amém? O texto vai falar que a mulher tinha quantos valores? Quantos? Ela perdeu quanto? Perdeu um. E ela deixou esse valor de lado? Não. O que ela fez? Ela foi procurar. Aí agora, irmãos, nós vamos passar para uma outra parte. Quais os valores que têm sumido em nossa casa? Quais os valores que têm sumido no seu casamento? E o que nós temos feito para resgatar esses valores? Vamos lá. Alguns valores perdidos. Sumiu a dracma do respeito. Né, Mavi? Ela olhou lá. Se eu perguntar aqui, as irmãs, quem ama o marido de vocês aí? Levanta a mão. Os homens, quem ama as esposas aí? Agora eu vou inverter. Quem respeita? Por quê? Tem muita gente que fala que ama, mas o quê? Não respeita. É bonito falar que ama? É bonito, né? Muito bonito. Mas o que é respeitar, irmãos? Respeitar é considerar o valor do outro. Quem respeita, ouve com atenção e participa dos sonhos do outro. Será que as mulheres têm considerado o valor do marido? Tem, Francisco? A Dilene falou aí. Será que nós temos ouvido com atenção o que o nosso cônjuge tem falado com a gente?
Ou às vezes, né? Hoje está um negócio muito sério, irmãos. E eu vou falar brincando, mas é realidade. Imagine se a Bárbara quer falar com o Daniel. Algo com o Daniel. Ó, o Daniel tá assim, ó. Daniel, já escutou o que eu falei com você? Oi? Irmãos. Às vezes, a nossa família, irmãos, quer falar com a gente, mas nós estamos, às vezes, pendurados com o celular na mão. E aí, irmãos? E o respeito e a atenção que o seu cônjuge precisa quando está falando com você? Imagine você falando com o seu filho e o seu filho mexendo no celular. Vai dar ruim, irmãos. Nós temos que entender isso, irmãos. Quando alguém estiver falando conosco, irmãos, nós temos que dar atenção. Você imagina você no seu serviço, o seu patrão falando com você e você mexendo no celular. Hã? O Vitor falou que é tchau e benção. Nós temos que entender isso, irmãos. E quantos irmãos têm participado do sonho um do outro? Isso é importante, irmãos. Porque cada um tem um sonho. Não é verdade? Às vezes tem um sonho de ter uma casa, né? É um sonho conjunto, né? Isso é bênção, irmãos. Temos o sonho de ter um carro. Aí dos dois. Mas e quando o sonho é só de um? Você tem ajudado o seu companheiro ou a sua companheira a realizar esse sonho? São coisas que nós devemos pensar, né? Então, o respeito, irmãos, é uma das dracmas que nós temos que estar resgatando, muitas das vezes, na nossa família, no nosso lar. Coloca ali, Luciano, Colossenses, capítulo 3, 21. Uma das coisas que tem faltado muitas das vezes, irmãos, é o diálogo e o respeito entre pais e filhos. Né, a Manu e o Zé Vitor, né, estão agora com a bebezinha deles, a Mavi. E aquilo ali é muito interessante, irmãos, o versículo 21. Vós pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Nós temos que ser os maiores incentivadores dos nossos filhos. Incentivar, irmãos, não é concordar com tudo o que os nossos filhos quiserem fazer. Amém? Amém, jovens? Incentivar, irmãos, sim, baseado e pautado na palavra de Deus. Mas a última palavra sobre um filho é dele ou é dos pais? Enquanto estiver morando debaixo do teto dos pais, os filhos têm que andar segundo as normas e as regras dos pais. Amém? Isso é agradável, irmãos. E para se ter isso, irmãos, precisa ter o diálogo e o respeito entre os pais e os
filhos. Qual outra dracma, vou acelerar um pouquinho por causa do horário. Qual a outra dracma que tem sumido no meio da família? O carinho. A Daís falou o amor. O carinho, irmãos, o que é? É uma manifestação, né, de amor, né, entre adultos, que desenvolve um diálogo amigo, né? O carinho de cônjuges que ainda trocam elogios, prioriza um ao outro e transpiram prazer quando estão perto. E isso nós temos que entender, irmãos, porque quando está começando a namorar, né? Está conhecendo. Hoje já não faz mais isso porque está ultrapassado, né? Mas a gente quando queria, né? Na minha época, e não é tão assim. Tinha aquela balazinha Ice Kiss, né? Aí a gente escolhia, né, a frasezinha que vinha ali, né? Levava lá e dava para Miriam. Quando a gente está, né, na fase de conquista, né? A gente faz muito elogio, né? Fala que ama. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui hoje. Qual das irmãs não pode mentir? Está dentro da casa de Deus. Qual das irmãs casadas que falou hoje que ama o marido? Não pode mentir. Está dentro da casa. Falou. Manuele levantou a mão. Vitória. Maélida. Agora, para vocês que levantaram a mão, tiveram coragem. Não deu tempo? Ué, já vai acabar o dia, não deu tempo de falar que você ama seu marido, não? Misericórdia. Agora, para as irmãs que levantaram as mãos, que falaram que amam o marido. Vocês ouviram do marido de vocês o mesmo? Ouviu? Então, de parabéns. Amém? Oi? O Paulo, mas a Juliette olhou para trás, ó. Quem ainda não falou, irmãos, o dia ainda não acabou. Rodrigo até tomou água lá agora, ó. Acabar o culto, dá um abraço e fala que ama, amém? Olha lá. Se falou que ama, automaticamente você já deu um beijo no seu cônjuge hoje, né? Tenho certeza que você já fez isso. Os filhos aí agora. Quem já declarou que ama o pai ou a mãe hoje aí? Teve 2 que não levantou a mão. Vitória também não. Falou? E qual dos pais que já falou que ama os filhos hoje? E qual dos filhos que já abraçou o pai e a mãe hoje? Joãozinho, quando acabar o culto, faz favor, tá? Amém? Sumiu a dracma, irmãos, da religiosidade. E o que é isso, irmãos? A vida religiosa de algumas pessoas hoje, irmãos, de algumas famílias, ela tem se limitado às vezes, irmãos, numa frase que a gente costuma falar sempre, que é o tal do crente domingueiro. Não, vou no culto à noite e tá tudo bem.
Aí, se nós formos entrar, porque não vai dar tempo, né, irmãos? A nossa vida tem que ser uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de consagração. E porque às vezes a gente fala nesse jeito mais descontraído, mas se eu fazer uma pergunta aqui, quem lembra o que é culto doméstico? Aos meninos lembra. Mas eu não vou perguntar se na nossa casa está tendo culto doméstico. Não vou perguntar. Porque isso é quase, irmãos, algo que ficou no passado. E é algo de extrema importância, irmãos, para as nossas vidas. Porque quando nós reunimos, irmãos, a nossa família para orar, o que acontece no nosso lar? Quem pode dizer? Oi? Edificação? Mais o quê? Bênção? Mais o quê? Oi? Renovo? União? Fortalecimento espiritual. Aí eu vou fazer outra pergunta para os irmãos. Dentro disso tudo que os irmãos falaram, que um culto no lar acontece, união, renovo, bênção, curas, libertação, transformação. E por que a gente deixou essa prática de lado? Por causa dos nossos afazeres. Hoje nós colocamos os afazeres, irmãos, na frente das coisas de Deus. E o pior que nós somos conscientes disso e nós não fazemos nada para mudar, porque cada vez que passa nós queremos mais as coisas materiais, e mais, e mais, e mais. E com isso, irmãos, nós vamos colocando as coisas de Deus em segundo plano na nossa casa e na nossa família. E nós estamos vendo, às vezes, irmãos, o nosso lar ruindo, a nossa família ruindo, mas os nossos afazeres são mais importantes. Os nossos afazeres são mais importantes do que a nossa família no altar, às vezes. Irmãos, se nós saíssemos daqui hoje com uma mente transformada e começássemos a colocar em prática tudo que nós estamos juntos aprendendo aqui nessa noite, amém? Nós teríamos famílias e lares abençoados, louvado seja o nome do Senhor. Só que, irmãos, o consumismo hoje, irmãos, eles nos impõem essas coisas de nós, quanto mais nós temos, mais nós queremos. Quarto de oração. Quando nós vamos planejar, irmãos, uma casa, né? Quando vamos construir uma casa, antes nós falávamos que nós queríamos, né? Uma sala grande para colocar uma televisão bem grandona. Mas hoje a televisão ficou um pouco de lado, né? Hoje tem coisa roubando mais a nossa atenção do que a televisão. Porque aonde nós vamos, Ele está conosco. Amém? Todo momento. Até às vezes no culto, irmãos. Hoje nós não sentamos mais à mesa, irmãos, para poder almoçar e jantar sem ter o celular do lado. E é cada um assistindo um negócio, um assistindo o outro, e tá tudo bem. Nós temos que despertar para essas coisas, irmãos. Porque as famílias estão perdendo, irmãos, o prazer de ficar junto, de sentar à mesa, bater um bom papo, de contar as bênçãos, de planejar sonhos.
mas que nessa noite, irmãos, nós venhamos sair daqui com a nossa mente transformada e renovada em nome de Jesus, irmãos. Porque nós estamos vendo, irmãos, como a família está sendo atacada nos últimos tempos. Se nós falarmos sobre família tradicional, estamos errado. Mas eles atacarem a família tradicional, está tudo certo. E nós temos que lutar, irmãos, pela nossa família. Nós temos que lutar pelo bem mais precioso que Deus Ele colocou em nossas mãos, que é a nossa família, que é o nosso refúgio, que é o nosso porto seguro, amém? Porque quando as coisas vão mal, irmãos, quando as coisas não estão bem, quem está do nosso lado é a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Como reencontrar, para nós terminarmos, as dracmas perdidas, irmãos? Decida você ser o herói ou a heroína da sua casa. Muitos pais procuram, o pastor e pedem para dar um jeito em seu filho e vice-versa. Mas existe um segredo, irmãos, que a mulher deixou para nós. Quando ela percebeu que ela perdeu uma dracma, ela saiu de qualquer maneira para procurar a dracma? Não. Eu perdi e eu achei. Foi também ela quem procurou, não foram os vizinhos que vieram varrer a sua casa. Ela varreu a casa e ela acendeu o quê? A candeia. Porque nós não achamos nada no escuro, irmãos. Amém? E qual que é a luz que nós devemos acender em nossa casa, irmãos? Cristo. Porque quando essa luz, irmãos, ela entra no nosso lar, irmãos, ela transforma e ela coloca tudo no devido lugar. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu não sei, irmãos, o que os irmãos precisam nessa noite, amém? De restaurar na casa, no lar, na vida dos irmãos, amém? Mas se nós varrermos a sujeira, amém? Não para debaixo do pano, do tapete, não, nós varrermos, tirarmos a sujeira e pedirmos que Deus, irmãos, Ele seja a nossa candeia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu creio que Deus, Ele vai entrar, irmãos, e Ele vai resgatar tudo aquilo que possa estar perdido no nosso lar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. São 8:45, irmãos, nós estaremos terminando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a presença dos irmãos essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar dando os anúncios, irmãos. Depois nós vamos